Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo da confissão como modalidade de prova. Nós estamos justamente tratando, portanto, da instrução probatória no procedimento comum da tutela cognitiva. Falamos da teoria geral das provas, falamos de algumas modalidades já de provas, como a ata notarial, depoimento pessoal. Estamos vendo a confissão. Já abordamos noções gerais da confissão, a irrevogabilidade da confissão, a indivisibilidade, são características da confissão. E eu quero hoje, então, pontuar com os senhores, o nosso tópico de hoje será as espécies de confissão. Existem vários critérios classificatórios quanto à confissão, e o primeiro deles, nós vejamos, é logo o artigo que dá início ao capítulo, a seção da confissão. Veja, a confissão judicial ou extrajudicial. Essa parte que nos interessa. Não vamos deixar passar o dispositivo, né, porque não vale a pena. É o tópico alheio ao vídeo de hoje, nós já vimos, mas vale a pena rever. Né? Então, a confissão, quando a parte admite a verdade de fato contrária ao seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Esse é o conceito, a definição de confissão. No tópico de hoje, que são as espécies de confissão, o que nos interessa é só essas três palavras aqui: judicial ou extrajudicial. Claro, confissão judicial, senhores, é aquela confissão que se dá nos próprios autos do processo, né? Por meio de um ato processual. Em geral, será uma petição. Pode ser também por um depoimento, um ato oral, nós já vimos e recordaremos hoje, mas já por meio de qualquer ato processual realizado nos autos judiciais. Confissão judicial, não há muito mais o que falar. Nós até temos que ver o 392, parágrafo 2º, mas eu vou tratar disso daqui a pouco no vídeo, em outro critério classificatório. Então, sobre a confissão judicial é só isso. Nós teremos também a confissão extrajudicial, como está no caput aí do artigo 389. A confissão extrajudicial, ela se dá mediante qualquer manifestação de vontade, qualquer manifestação livre de vontade, alheia ao processo. Qualquer manifestação de vontade que seja alheia ao processo, no qual a parte, por definição, vem a reconhecer como verdadeiro fato que lhe é contrário, aos seus interesses, favoráveis ao interesse do adversário. Quanto à confissão extrajudicial, devemos pontuar o que consta do artigo 394. Vejam, a confissão extrajudicial, que é a que nós estamos vendo, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Vejam, não há, e nós vimos lá no primeiro vídeo sobre a confissão, não há uma forma específica, uma forma especial para fins de confissão. É admissível a confissão feita pela via oral, perfeitamente. Mas a confissão oral extrajudicial, ela vai esbarrar no limite da própria lei. Quando o ordenamento jurídico vier a exigir prova literal, que é sinônimo de prova escrita, prova documental, pois a prova oral não vai servir. É isso, né? Não há aqui uma proibição a confissão extrajudicial oral. Não. O problema vai ser se a lei exigir para a comprovação daquele certo fato uma prova literal. Como, por exemplo, a propriedade de bem imóvel. É por certidão. Não vai ter como fugir. Não adianta trazer uma confissão oral extrajudicial. Casamento, nascimento, são fatos que o ordenamento jurídico exige uma comprovação por meio de chamada prova literal. É prova escrita, prova documental. Tá? Então está aí visto esse primeiro critério classificatório. Quanto ao local em que é produzida, portanto, ela pode ser judicial ou extrajudicial. O artigo subsequente, nós vimos o 389 agora, o artigo 390 prevê, a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Quer dizer, então essa classificação de espontânea ou provocada é uma subdivisão da classificação anterior, né? A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. E aí vai o parágrafo 1º prever, a confissão espontânea pode ser feita pela própria parte
ou por um representante legal da parte com poder especial. Há necessidade de que seja concedido poder especial para fins de confissão. E aí é nesse contexto que eu lhes disse que eu ia comentar do 392, parágrafo 2º. Percebam, a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este, o representante, possa vincular o representado. Então há necessidade de que ele tenha poderes especiais para tanto. Numa leitura a contrário senso, perceba, a confissão do representante que não tenha poderes para vincular o representado, ela será ineficaz, porque ela somente será eficaz se tiver poder para tanto, ok? Então é importante acumular aí, ó, o 390, parágrafo 1º, nessa parte aqui, ó, com poderes especiais, representante com poderes especiais, com 392, parágrafo 2º. Esse raciocínio decorre daquilo que nós já falamos algumas vezes, falamos no vídeo anterior, falamos no primeiro dos vídeos sobre a confissão, que são os requisitos da confissão. A confissão deve decorrer de uma manifestação da vontade livre e consciente do confitente ou do seu representante. Mas se o representante não tem poderes especiais para tanto, isso vai ser, a declaração vai ser ineficaz, ok? Agora percebam bem, o artigo 172 do Código Civil, né, então atenção, artigo 172 não é do CPC, do Código de Processo Civil, mas do Código Civil. Ele vai nos dizer que o negócio anulável, como é o caso, ele pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro, não pode ofender direito de terceiro naturalmente. Então percebam, a confissão promovida por representante sem poderes para tal, ela é a princípio ineficaz. Artigo 392, parágrafo 2º. Mas o jogo não está perdido, né? Quer dizer, se a parte ratificar posteriormente a confissão feita anteriormente pelo seu representante, pois aí nós teremos a possibilidade, então, da convalidação daquele ato, né? Podemos trabalhar isso como sendo uma prova atípica, né? Os senhores devem se lembrar lá na teoria geral da prova, que o artigo 369, ele trata lá que pode ser utilizado qualquer meio de prova, ainda que não haja previsão expressa em lei, desde que sejam moralmente legítimos, ok? Bom, então essa é a modalidade da confissão espontânea. No 390, lá, a confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. A espontânea nós já vimos. Parágrafo 2º do 390, confissão provocada. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Depoimento pessoal é um meio de prova que nós já trabalhamos aqui e nós já falamos justamente dessa possibilidade aqui. A confissão judicial provocada é aquela que decorre de um dos meios de prova, que é o depoimento pessoal, 390, parágrafo 2º. Nesse depoimento pessoal, o depoente pode comparecer e expressamente afirmar fatos contrários ao seu interesse, quando ele terá confessado. O depoente pode comparecer e ficar calado, como o depoente pode nem mesmo comparecer. Então aqui nós vamos trabalhar com um terceiro critério classificatório, que é a confissão real ou confissão ficta. A confissão real, ela se dá sempre que a admissão da veracidade de fato contrário ao interesse do confitente se dá de um modo expresso. Então, confissão real é a confissão que é expressa. A contrário senso, a confissão ficta, nós não teremos uma confissão expressa. Nós trabalharemos com uma presunção. Nós trabalharemos com uma ficção, presunção ficta. Lembra que eu falei que o depoente pode comparecer e afirmar fatos expressamente contrários ao seu interesse? Confissão real. Agora, e se o depoente comparece e fica calado, ou nem mesmo comparece? Aí os senhores vão de lembrar
a previsão do artigo 385, lá da seção do depoimento pessoal, mas o parágrafo 1º do 385, que vai justamente nos dizer, se a parte pessoalmente intimada, está aí um requisito, intimação pessoal, para prestar depoimento pessoal, e advertida da pena de confesso, nós já trabalhamos no vídeo inicial, que não é bem uma pena, não é a penalização, seria um ônus, né? Mas advertida da confissão, se a parte não comparecer ou comparecendo se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. Não é bem pena, já vimos, o juiz vai declarar a confissão. Aqui está a confissão ficta, senhores, ok? Confissão ficta é aquela na qual o depoente não comparece ou comparece e fica calado no depoimento pessoal, ok? Então falamos da confissão judicial e extrajudicial, da confissão espontânea e a confissão provocada, confissão real e confissão ficta. Falta falar apenas, em vídeos anteriores eu fiz menção a isso, há uma modalidade chamada de confissão complexa. Essa é uma espécie controvertida na doutrina, não é unanimidade, longe de ser. E a confissão complexa seria aquela na qual o confitente reconhece fatos contrários ao seu interesse, se a confissão na essência, mas na mesma declaração ele confessa fatos que lhe são favoráveis. Eu não concordo com esse critério classificatório porque há uma impropriedade terminológica e conceitual. Quando alguém declara fatos que lhe são favoráveis, confissão não temos. Isso não é a confissão, porque por conceito, vejam lá o que consta do artigo 389. A confissão, existe a confissão, né, A com H, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse. Quando ela admite fato favorável ao seu interesse, não é confissão. Então, essa modalidade de confissão complexa, me parece que a complexidade está na própria criação desse critério classificatório, que para mim não deveria existir, tá certo? Mas está aí. Alguns tratam, eu não quero que os senhores deixem de conhecer, sejam surpreendidos em eventual prova. Essa é a tal da confissão complexa, ok? Senhores, vamos ficando por aqui. Para acabar a confissão, vai nos restar apenas falar do artigo 391, que é a relação que existe entre a confissão e os litisconsortes. Mas aí nós vamos tratar disso em um vídeo separado, para que esse vídeo não fique muito extenso, tá certo? Então, senhores, é isso. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.